Fala crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste episódio de hoje, neste vídeo, vamos falar sobre transição energética. Muito bom, tema muito relevante e que está na pauta aí das discussões sobre alterações climáticas. Antes de mais nada, esse texto, que eu sempre estou escrevendo, sempre estou gravando os vídeos em cima dos textos, eu tirei deste livro, sobre energia solar, sobre tecnologias digitais e sobre mobilidade elétrica, que se chama Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável na América Latina e Caribe. Vou tentar, ele tem essa versão impressa, mas tem o link gratuito, então eu vou deixar aqui para quem tiver interesse. Esse é um livro que eu participei, ele foi lançado numa parceria entre a Abraps e a Konrad Adenauer, e eu participei tanto da coorganização e da escrita, da autoria do capítulo sobre energia solar fotovoltaica. É um livro de 2021, já tem algumas alterações, mas muito do texto dá para ser aproveitado ainda. Então eu tirei da minha escrita, obviamente, desse texto, na parte de solar fotovoltaica, eu tirei a parte que eu comento um pouco sobre transição energética. E o que originou o texto, que está aqui, é sobre transição energética e não ruptura. Basicamente, transição energética é um tema que está tão em voga, está tão na moda. Por quê? Porque basicamente para você expandir as atividades humanas, sejam elas no nível pessoal, sejam elas as atividades no nível produtivo, comercial, você precisa de energia. E as evoluções industriais que a gente teve ao longo do tempo, qual foi a principal contribuição que elas tiveram? Elas promoveram um avanço muito significativo neste meio de reprodução, neste meio de vida, na reprodução deste meio de vida das pessoas, que eu acabei de comentar. Então você expande, porque você tem mais energia, então você produz mais, a indústria roda mais, a mobilidade funciona melhor, a globalização, o caminho, as rotas de pessoas, de cargas, de mercadorias e a promoção de serviços, ela acontece num nível mais expandido. Então a história, eu sempre brinco, a história da energia é a história da humanidade, de certa forma. E sobre transição energética, até sobre matriz energética, ou seja, os formatos de conversão de energia, porque a gente não gera energia, a gente sempre converte um tipo de energia potencial em algum outro tipo de energia. Então, esse processo de conversão em energia, a matriz energética, são os formatos de recursos naturais disponíveis que a gente tem: sol, vento, água, produtos químicos, matérias-primas, o processo de calor, o processo de combustão, enfim, tudo que é conversão de energia, que libera energia de alguma forma, produz trabalho, e esse trabalho promove as atividades humanas. Então, a matriz energética é isso. Quais são os recursos que a gente tem disponíveis? E aqui eu não estou entrando numa questão só de renováveis ou não renováveis, é tudo. A classificação de renováveis ou não renováveis, os combustíveis fósseis, por exemplo, que são não renováveis. O que significa eles serem não renováveis? É que, sob a perspectiva humana, como eles tomaram muito tempo para serem formados, sob a perspectiva humana, que a gente vive aí 70, 80, 90 anos no máximo, a capacidade de reprodução, de conversão, mais uma vez, da origem deles em novos combustíveis, nova oferta de energia e de combustíveis, ela não vai se dar dentro do nosso panorama de vida. Então por isso que é não renovável. Não significa que ele não possa ser produzido de novo, mas vai demorar milhões de anos para ser produzido de novo. Então não faz sentido. Por outro lado, as energias renováveis é o que a gente tem abundância e tem dentro de uma perspectiva micro. A perspectiva de que a gente tem a disponibilidade quase que imediata. Então por que a gente fala de energia solar? Porque você tem energia proveniente do sol o tempo inteiro, 24 horas por dia. Lógico que não 24 horas por dia no globo terrestre inteiro ao mesmo tempo, mas para a Terra tem 24 horas de sol disponível.
Então, ele se renova e ele é democrático, né? No sentido de que você é um recurso abundante que está disponível para qualquer um utilizar, porque é o sol, né? A água não é 100% democrático, mas a gente tem acesso à água de alguma forma, seja rios, mares, lagos, etc, etc, né? E aí a água é muito pelo movimento da água, né? Não a água em si. O vento a mesma coisa, tem a disponibilidade, mas não é todo lugar, e por aí a gente pode brincar. Então esses são os formatos, é isso que a gente está chamando de matriz energética, o que forma os recursos naturais que estão disponíveis e que forma a nossa capacidade de utilizar isso, de transformar e de converter essa energia em favor de um trabalho para a gente. Então transição energética, o que acontece? Por que transição energética? Por que a palavra é tão utilizada hoje? Porque de alguma forma, até os anos 70 do século passado, não havia uma preocupação sobre que tipo de formato de energia a gente está convertendo. Não me importa. É a mesma coisa que a gente discutia a questão que eu já falei em outro vídeo sobre o oxigênio, né? Por que você não discute quando você vai num lugar, você não pergunta para a pessoa, mas tem oxigênio disponível? Porque a abundância de oxigênio, graças a Deus, ainda hoje, ela é grande. Em qualquer lugar que você vá, pelo menos em qualquer lugar urbanizado. Não só urbanizado, mas acho que vocês entenderam. Então a oferta de oxigênio é muito... Não faz sentido essa discussão. É exatamente a mesma analogia sobre a discussão de recursos naturais, e aí inclui petróleo, combustíveis fósseis, até os anos 70. Tem muito. E a gente já está explorando. Então essa discussão... Não estou falando que era uma discussão não importante ou tudo bem, é irresponsável e beleza. Não, é uma discussão que não tinha o foco nisso. Porque não tinha restrições naquela época. Ou não se viam restrições naquela época, né? É sempre bom pontuar que assim, é difícil a gente pensar com a cabeça de hoje há 60 anos atrás o que as pessoas estavam pensando. É lógico que a gente precisa evoluir, precisa melhorar. É um processo natural e a gente demanda essa melhora. Mas é muito fácil falar sobre hoje sobre um processo de 60 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Então por isso que eu digo, a discussão não era relevante para aquele momento. Não quer dizer que ela já não fosse relevante. Dito isso, o processo de transição energética é que em algum momento se percebeu que a gente precisava, né, de alguma forma, desenvolver uma análise um pouco mais aprofundada sobre que tipos de energia a gente estava utilizando. Então, para a produção dos meios de vida que eu falei, né, das atividades humanas. Então, em algum momento começaram a ter reuniões, agrupamentos, grupos de discussão sobre o que faremos a partir de agora sobre a utilização dos recursos naturais versus capacidade da gente reproduzir o nosso meio de vida. Isso num nível muito elitizado. E elitizado eu digo não só social, mas também entre as nações, né? Então, começou a ter essa discussão, né? O que a gente vai utilizar e como que a gente utiliza isso de uma maneira mais racional e mais inteligente. Então, foi dado um start nesse momento, ou pelo menos um aprofundamento, sobre o estudo, as pesquisas, o desenvolvimento de alternativas que fossem um pouco mais racionalizadas e cada vez mais eficientes, porque a gente não pode esquecer que indústria e economia necessitam da questão da eficiência para se expandir, né, da produtividade, né? A produtividade está muito ligada à ideia de eficiência. Então, em algum momento foi discutido isso. O que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Então, transição energética nada mais é de como pensar. A gente tem essa matriz energética hoje, como que a gente transforma, né, a gente gere as possibilidades que a gente tem de converter energia em trabalho de uma forma mais adequada, mais racionalizada, mais eficiente e com menos impacto, principalmente ambiental, porque a gente está falando aqui de recursos ambientais, sem esquecer o social e o econômico. Então esse texto traz uma ideia sobre isso, né? Em algum momento, isso tudo que eu estou falando dessas grandes discussões, isso lá na frente, dos anos 70 para frente, a ONU toma aí um papel de centralizadora dessa discussão também sobre mudanças climáticas e vários outros temas, né, sociais e econômicos e ambientais. E a gente tem a criação em algum momento, vamos falar sobre isso detalhadamente depois, mas em algum momento a criação dos ODS, né,
São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 no total e tem um especificamente que trata sobre energia, que é o ODS 7. Né? O quanto você está alterando a sua composição da matriz energética, cada nação isoladamente, qual é o compromisso e quais são os resultados performados. Então esses objetivos eles têm metas e essas metas, cada uma delas está muito ligada a um desenvolvimento humano específico. Então, por exemplo, a gente tem dentro da ODS 7 uma meta sobre acesso da população à energia para preparo de alimentos. Por quê? Porque é uma questão, a alimentação é uma questão super importante para o desenvolvimento humano. Então, como que a energia está correlacionada com isso? Tem uma meta lá específica, né? O acesso. O Brasil está razoavelmente bem sobre isso, porque o Brasil tem... Se você vê o acesso de energia elétrica da população, não estou falando da qualidade, estou falando do acesso efetivamente. O Brasil tem níveis maiores do que 90% da população com acesso à energia elétrica. Mais de 95% até, se eu não me engano. Nesse momento que eu estou falando. Então a gente tem já uma estrutura, a gente precisa melhorar essa estrutura, desenvolver e fortificar ela, mas já existe uma estrutura nesse sentido. Então tem o ODS 7, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, que trata sobre isso. Né? Aqui lá no texto eu pus 2 tópicos dele. Né? O primeiro, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis e serviços de energia para a população e aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética. Foi o que a gente acabou de ver aqui. Tá bom? O livro trata também sobre a América Latina, né? E por se tratar de América Latina, você tem muita influência do governo local. Seja um governo estadual, municipal, federal, mas de governos locais, né? Como que eles, em questão regulatória, em questão de investimento, em questão de financiamento público, questão, né, de desenvolvimento de projetos, de organizar associações e grupos que estão interessados em tratar a questão de mudanças climáticas, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Então tem essa questão. E basicamente, acho que é legal dar uma olhadinha no texto, o livro como um todo é bem interessante, não só por conta da minha parte escrita, mas os outros 2 capítulos são muito legais dos outros autores, tá? Mas o tópico, chegando aqui na resposta especificamente sobre transição e ruptura. Tem muita gente, eu ouço muito isso, precisa mudar tudo e precisa mudar agora. Não, legal. Por que transição e não ruptura? Ruptura eu digo assim, sair do que a gente tem hoje e já mudar tudo para renováveis. Não é assim que a coisa acontece. Até porque a previsão é que combustíveis ditos sujos, ou seja, não limpos, petróleo, gás natural, etc., que são não renováveis e contribuem para as alterações climáticas, a gente tem tanta dependência deles hoje que não é assim, tira e tá tudo bem. Esse é um primeiro aspecto das atividades humanas. Né? Isso impactaria fortemente se a gente deixasse de utilizar. Então o esforço que a gente faz é de substituição, por isso que a palavra é transição. Substituição, cada vez menos dependente desses caras e e com oferta maior das renováveis. Então, processo de substituição. A gente cresce o uso da energia e já vai substituindo. Essa é a transição que eu estou falando. Então, não dá para romper, deixa de utilizar e começa a utilizar só renováveis. Até porque, se a gente fizesse esse movimento brusco, o impacto na economia ia desacelerar bastante e ia ter um impacto no social também. Eu estou falando do econômico aqui, mas o econômico está direto com o social. Impacto na vida das pessoas, das comunidades, etc. Então é substituição. Então assim, o que a gente começa a adicionar e criar a partir de agora, que seja 100% renovável ou o mais renovável possível. Mas não dá para tirar, não dá para romper de vez. Isso é uma ideia até ingênua achar que dá para fazer isso. Né? É uma ideia até um pouco infantil achar que a gente pode fazer esse processo de ruptura. Então é por isso que eu estou falando, é sobre transição energética, não ruptura. E tem um outro lado que é o seguinte, existe um grupo de investidores que está fazendo essa migração. Por quê? Porque as tecnologias sustentáveis hoje, renováveis, financeiramente hoje elas já são interessantes. Então também tem um motivo aí individualista, óbvio que tem, nesse quesito,
né? Por que não foi feito isso antes também? Porque não tinha tecnologia barata o suficiente para fazer. E quem tinha o poder não quis fazer. Isso é uma verdade. A gente não pode ser tolo de achar que isso não acontece. Porém, agora que está acontecendo esse movimento, existe um outro fator, que é o seguinte: o quanto as pessoas que trabalham com isso, não só os trabalhadores em projetos, mas todo mundo que está nessa cadeia de produção, como que você pega esse grupo, essa classe trabalhadora, e consegue capacitar ela e transportar ela para que ela tenha tecnicamente a possibilidade de trabalhar com energias renováveis. Tem algumas coisas que são correlacionadas, mas nem tudo é. Você precisa preparar essas pessoas. Então, se você faz uma ruptura, você deixa um grupo de pessoas, de trabalhadores na mão. De trabalhadores e de pequenos empreendedores na mão. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Lembra da discussão lá do diagrama de Venn? De Van, não lembro? É isso. Cara, você tem que ter uma responsabilidade com as pessoas. E seja você investidor, seja você governo, seja você sociedade civil que não é empreendedora. Então esse grupo de trabalhadores e as comunidades que dependem desse tipo de energia ainda, não pode ser assim, vamos romper só porque tem que ser, né, renovável por si só. Não, é um processo que já está, na minha concepção, é irreversível o implemento das renováveis dentro desse contexto inteiro, mas assim, é transição e não ruptura, porque ruptura vai impactar, ruptura pressupõe uma falta de planejamento, porque é algo muito rápido. Neste caso, pelo menos, uma ruptura é muito difícil e causa um impacto muito grande. E pode causar impacto em pessoas que não têm tanto poder. E é isso que a gente tem que olhar, né? Então, aqui quando eu falo sobre transição e ruptura, eu falo muito sobre todos os aspectos. Consumidores de energia, investidores de energia e a galera que está no meio, que está trabalhando com isso. Então, como que a gente ameniza os impactos para todos esses grupos? O máximo possível. Lógico que não dá para fazer um mundo ideal, perfeito, utópico, não dá. Mas você pode minimizar impactos. Isso é desenvolvimento sustentável, que eu venho começando a trabalhar aqui nos vídeos, tá bom? Então é isso, fechando com a frase final. Por isso que eu digo, transição é bem-vinda. Ruptura não planejada é completamente problemática. Tá bom? Se você gostou, encaminhe este vídeo para alguém. Se você não gostou, encaminhe para quem você não gosta. Dê seu like, se inscreva ou não, fica à vontade. E até o próximo, tá bom? Um abraço.